Bom dia, meus amores, tudo bem? A gente vai estar falando aí nessa videoaula sobre escala. Já comentei na videoaula passada, quando eu falei de razão e proporção. Então, é uma razão importante aí para o estudo de vocês. Vamos dar início aí. Olha, capítulo 1 falamos de razão e proporção, e lá em razão eu comentei sobre escala. Tá? Então, capítulo 2 aqui vai falar sobre escala. A escala, né, ela faz o seguinte: ao compararmos mapas com os lugares a serem representados por eles, apresentamos as distâncias em escala menor que a real. Então, o que seria escala? O conceito de escala é dado pela seguinte razão: a escala nada mais é que medida no mapa sobre medida real. Essa medida no mapa sobre medida real também pode ser entendida como medida no desenho sobre medida real, medida na maquete sobre a medida real. Sendo que essa medida de cima aí, nessa razão, ela não é a medida real, tá? É uma medida aí que pode estar no mapa, pode estar numa maquete, pode estar num desenho. Então, olha, os mapas cartográficos, projetos arquitetônicos e as maquetes são alguns exemplos das aplicações das escalas. Continuando, geralmente as escalas são representadas de duas maneiras. Essa primeira maneira que eu vou apresentar para vocês é a que tem caído no Enem, tá? Que é a escala numérica. Tá? Ela é representada por uma fração ou por uma razão. E tu sabes que uma fração você está dividindo o número de cima pelo de baixo. Tá? E a leitura de uma razão é a seguinte: 1 está para 10.000. O que é que essa representação nos quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: olha, nessa representação teremos que cada uma unidade de medida no desenho corresponde a 10.000 unidades de medida na realidade. Então, com isso a gente conclui, né, que o valor que está em cima representa a medida no desenho, enquanto que o valor que está embaixo representa a medida real. Tá? Justamente o que eu falei para vocês sobre escala. Então, além da escala numérica, tá, que é a que tem caído no Enem, nós temos também a representação da escala gráfica. E o que é a escala gráfica? É representada por um segmento de reta graduado em uma unidade de medida linear, dividida em partes iguais indicativas da unidade utilizada. Então, olha aí. A primeira parte, denominada como talão ou escala fracionária, é subdividida de modo a permitir uma avaliação mais detalhada das distâncias ou dimensões no mapa. Bora visualizar isso aqui de outra maneira para você entender melhor o que eu falei. Olha lá. Então aqui, olha, tem um exemplo que diz o seguinte: na escala 1 para 10.000, para 100.000, 1 centímetro representa a distância no mapa, enquanto que os 100.000 centímetros representa a distância real. Então, lembrando que aqui 100.000 centímetros equivale a 1 quilômetro. No final da aula eu vou mostrar umas transformações para vocês que é importante. Como é que fica isso na representação gráfica? Olha lá. Na representação gráfica ficaria assim, olha. Ele está dizendo aí que esse espaçamento que vai do zero até 1 quilômetro, tá, é justamente a escala em que o mapa se posiciona. Quer dizer que esse espaçamento aí, no desenho ele é 1 centímetro, só que na realidade ele é 1 quilômetro. Bora ver aqui um exemplo. O mapa parcial do município do Rio de Janeiro está construído na escala 1 para 450.000, ou seja, 1 centímetro no mapa será equivalente, né, a 4,5 km. Dá uma olhada isso aí no mapa. Eu tenho a escala numérica e a escala gráfica, uma aí do lado da outra. Vocês estão vendo que a escala gráfica ela está dividida. Aí, olha, cada espaçamentozinho desse corresponde a 4,5 km. Olha, do zero à esquerda eu tenho 4,5 km, do zero à direita mais 4,5 km, do 4,5 km até o 9 são 4,5 km. Isso está dizendo que cada espacinho desse é 1 centímetro no mapa, tá? E na realidade eles são 4,5 km, que equivale a 450.000 centímetros. Por exemplo, aí nesse mapa do Rio de Janeiro, debaixo da palavra Rio de Janeiro, eu estou vendo duas árvores, tá?
Essas duas árvores é a floresta, tá? Floresta do Grajaú e o Parque Nacional de Tijuca, tá? Parque Nacional da Tijuca. Então, se esse espaçamento aí dessas duas árvores tem exatamente 1 centímetro, tá? Então quer dizer que, na verdade, a distância real entre esses dois parques vai ser de 4,5 km. Beleza? Então, são essas duas representações que nós temos aí. A usual no Enem tem sido a representação numérica. Agora, atenção. Problemas de escala, eles podem ser resolvidos por meio de proporção. E são 3 proporções que nós podemos utilizar. Olha lá. As escalas, elas podem estar relacionando unidade de medidas. Tá? Então, eu tenho a escala aí, olha. Medida no projeto, eu chamei de projeto, existem várias denominações aí para essa parte de cima. Medida no projeto sob medida real. Essas medidas aí, elas podem estar relacionando medidas de comprimento, centímetro, metro, quilômetro, por aí vai. Só que a escala também ela pode estar relacionando áreas. E quando ela relaciona áreas, ela fica ao quadrado. Então, escala ao quadrado é igual a área do projeto sobre a área real, tá? E se ela estiver relacionando volumes, a gente já está falando de sólidos geométricos, a escala fica ao cubo, tá? Então tá aí, olha. Escala ao cubo é igual ao volume no projeto sobre volume real. Lembrando que essa palavra projeto ela pode ser medida no desenho, medida no mapa e assim vai. Tá? Então tá aí, olha. Lembrando que escala é medida no desenho ou medida no projeto sob medida real. E se ela ficar comparando áreas, ela vai ao quadrado. E se ela comparar volumes, ela vai ser elevada ao cubo. Beleza? Bora ver a aplicabilidade disso através de exercícios, tá? Então, o primeiro exercício aí diz o seguinte. Uma questão do Enem bem tranquila. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Então, perceba aí que você tem a medida real. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era de 8 centímetros. Então, notem que ele já deu aí para vocês a distância no desenho. Tá? Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala. Bem, se você tem a medida no desenho e tem a medida real, é só jogar na fórmula. Está aqui a fórmula da escala. Medida no desenho sobre medida real. A medida no desenho você já tem, que é 8 centímetros. E a medida real você está com um probleminha por enquanto, porque ela está em quilômetro. E as duas unidades elas devem estar na mesma unidade de medida, geralmente o centímetro sendo utilizado. O que você vai ter que fazer? Transformar de quilômetro para centímetro. E aí você pode estar utilizando o sistema métrico ou pode fazer assim. Lembra que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Aí primeiro você transforma para metro, multiplicando por 1.000. Depois que você descobrir essa unidade em metros, você multiplica por 100 para transformar para centímetro, porque o centímetro o metro tem 100 centímetros. Então aí, quando você transformar de quilômetro para centímetro, vão aparecer mais 5 zeros. Beleza, fez a transformação, agora é substituir na fórmula, tá? Então, no lugar de medida no desenho, você vai colocar o 8 e na medida real você vai colocar 200 milhões de centímetros. Simplificando por 8, a tua resposta vai ser 1 está para 25 milhões, alternativa letra E. Ok? Então, uma questão tranquila de escala aí do Enem. Está exigindo o básico e uma transformação básica, que é de quilômetro para centímetro. Você pode transformar primeiro para metro, depois para centímetro e finaliza fazendo a substituição. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão, que diz o seguinte. Em um mapa de escala 1 para 4 milhões e 500 mil, olha, ele já está te dando a escala. A distância entre duas cidades é de 100 milímetros.
qual será a escala de um outro mapa no qual essas mesmas cidades distem 2 centímetros entre si. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aí é transformar esses 100 milímetros para centímetro. Tá? E tu não pode esquecer que escala é medida no desenho sobre medida real. Tá? Então, a medida no desenho do primeiro comando que ele diz aí é o seguinte: nós temos 100 milímetros, transformando milímetro para centímetro, nós vamos ter 10 centímetros. Como eu tenho a medida no desenho, eu tenho a escala, eu consigo descobrir a medida real dessa distância entre as duas cidades. Quando eu descobrir a distância real, eu passo lá para o próximo passo, que ele diz assim: qual será a escala de um outro mapa no qual estas mesmas cidades distem 2 centímetros. Então eu vou descobrir a distância real dessas duas cidades utilizando a primeira escala. Quando eu descobrir a distância real, eu vou para o segundo passo, que é para descobrir outra escala, aonde a distância no mapa era de 2 centímetros. Notem que lá no primeiro a distância era de 10 centímetros, já nessa outra situação a distância era de 2 centímetros, quer dizer que ela está feita em outra escala. Então bora lá. Substituindo no desenho para descobrir a distância real, tá? A gente vai fazer o seguinte. Substituindo, olha, sabendo que a escala é de 1 para 4 milhões e 500 mil, a gente substitui. No lugar do E, aqui na fórmula, eu coloco 1 sobre 4 milhões e 500 mil. Medida no desenho, nós transformamos e descobrimos que é 10 centímetros. Com isso, nós vamos descobrir a medida real. Como é uma proporção, nós vamos multiplicar cruzado. E aí a gente descobre que a medida real é de 45 milhões de centímetros. Ah, beleza? Então, se eu já tenho agora a medida real e eu já tenho a medida no outro mapa, eu consigo descobrir a escala do outro mapa. Tá? Utilizando aqui a fórmula, utilizando essa fórmula, eu vou fazer substituições. Olha aí. Medida no desenho, lá no outro mapa é 2 centímetros, enquanto que a medida real é de 45 milhões de centímetros. Simplificando isso aí por 2, eu vou descobrir que a escala no outro mapa é de 1 para 22 milhões e 500 mil, alternativa letra A. Tá? Então, por enquanto, essas questões aí são aplicações de fórmula. É lembrar da fórmula e fazer a substituição. Ver os dados que você tem e fazer a substituição. Tá? Inclusive, uma questão já idêntica a essa caiu uma vez aí no Enem. Beleza? Vamos lá para a próxima. Questão 3. Numa planta elaborada na escala 1 para 25, a sala de jantar em forma de retângulo está com as seguintes dimensões. Então, a gente pode dizer assim que o comprimento é de 20 centímetros e a largura é de 1,8 decímetros. Calcule em metros quadrados a área real dessa sala. Então, como ele quer saber a área real e deu a escala, eu já vou usar aquela comparação da escala comparando áreas. Tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Primeiro passo, eu tenho o comprimento de 20 centímetros e a minha largura, que estava 1,8 decímetros, eu transformei para centímetros. Beleza? Como eu vou fazer comparação entre áreas, como é que eu calculo a área dessa sala retangular? Eu multiplico o comprimento vezes a largura. Com isso, eu descubro que a área dessa sala é de 360 centímetros quadrados. Ok? O problema está me dando a escala e eu já tenho a área no desenho. Com isso, eu consigo descobrir a área real através dessa fórmula. Tá? Como eu estou comparando áreas, a escala fica ao quadrado. Então, bora fazer a substituição. A escala nós já sabemos que é 1 para 25 e a medida no desenho nós já sabemos que é 360. Então, quando eu for fazer a substituição, olha o que acontece aí. Então, a tua missão agora é resolver essa potência. 1 ao quadrado dá 1 e 25 ao quadrado dá 625. Como é uma proporção, eu vou multiplicar cruzado. Ou seja, a área real é de 225 mil centímetros quadrados. Já acabou o problema? Não. Ele quer isso em metros quadrados. Tá?
e aí você vai ter que aprender como transforma isso para metro quadrado. Você vai ter que deslocar a vírgula aí para a esquerda. No final eu vou ensinar isso para vocês aí. Para metro quadrado, olha aí, a área real 22,50 metros quadrados. Tá? Então uma questão de escala aí, onde a gente utilizou a comparação com a área. Então as questões de escala geralmente elas são tranquilas, tá? Usar aquelas fórmulas que eu mostrei para vocês nos slides anteriores e fazer a substituição. Uma ou outra vai exigir um raciocínio aí mais elaborado. Bem, bora lá aprender um pouco sobre o sistema métrico, que é importantíssimo para vocês. Então, olha, esse sistema métrico que eu estou montando aqui, ele vai fazer a transformação para unidades de comprimento, tá? E quando a gente sai aí de uma unidade, aí, vamos supor, do quilômetro, vou dizer que o quilômetro é a unidade maior, para uma unidade menor, a gente vem multiplicando os valores por 10, tá? Então a gente vai, quando a gente sai do quilômetro para a direita, a gente vem multiplicando os valores por 10. Quando a gente sai da esquerda para a direita, a gente vai multiplicando os valores por 10, tá? Agora quando a gente sai da direita para a esquerda, a gente vai dividindo os valores por 10, tá? Note que se você tiver 1 quilômetro, para transformar para metro, você vai multiplicar 3 vezes por 10. Aí 1 quilômetro, 1000 metros. Se você tiver 100 centímetros e quiser transformar para metro, você vai ter que dividir, já que você está indo da direita para a esquerda, dividir por 10 duas vezes. 100 centímetros é igual a 1 metro. Beleza? Então, quando comparar unidades de medida, a gente vai multiplicar ou dividir por 10. Tá? Se for da esquerda para a direita, multiplica por 10. E se for da direita para a esquerda, a gente vai dividindo por 10. Tá? Então, bora lá passar para o próximo. Essa aqui, elas já são unidades de área. Então, a gente não vai multiplicar mais por 10 nem dividir por 10. A gente já vai multiplicar e dividir por 100. Tá? Então, olha o que acontece aí. Ó. Se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicando por 100. Tá? Então, ainda agora, eu quis transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, olha, de centímetro quadrado para metro quadrado, olha o que vai acontecer quando eu for transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Eu vou ter que dar direita para a esquerda. Olha aí, eu vou dividir por 100 uma vez, vou dividir por 100 duas vezes. Dividir por 100 duas vezes é deslocar a vírgula 4 casas para a esquerda. Beleza? E a última aí, tá, envolvendo medidas de volume, unidades de volume. Mesmo esquema, pessoal. Só que medida de comprimento foi por 10, medida de área foi por 100 e medida de volume, tá, a gente já vai fazer a continha aí com o 1000. Então, se vocês aprenderem aí, tá, o padrão, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, depois é só você colocar o expoente 2 e o expoente 3 e vocês estão com todas as unidades aí de medida. Tá? Medida de comprimento, medida de área e medida de volume. Isso é importante vocês saberem. Beleza? Lembrando que sempre da esquerda para a direita você multiplica e da direita para a esquerda você divide. Tá ok? Bom, espero ter contribuído aí com vocês. Um abraço a todos. Estou morrendo de saudade.